Esta é a 6ª temporada do Desafio Profissão, um programa da equipe de orientação profissional do curso de Psicologia da PUC de São Paulo, da TV PUC e do NASCE Orientação Vocacional. Agora conversaremos sobre uma nova profissão, a profissão do educomunicador, a educomunicação. E está aqui para conversar com a gente o Claudemir Edson Viana, que é graduado em História pela USP, mestre e doutor em Ciências da Comunicação pela Escola de Comunicações e Artes da USP. É coordenador e professor do curso de Educomunicação na Escola de Comunicações e Artes da USP. Eu agradeço a sua participação. Obrigado, Silvio. E podemos começar com um caso inusitado, engraçado, a respeito do trabalho deste profissional. Então, eu que agradeço o espaço, a oportunidade da gente poder falar mais sobre essa profissão que é nova e que tem uma formação também inédita. Enquanto curso superior, né, ele existe há 8 anos, tem 2 cursos, esse da licenciatura em Educomunicação na Escola de Comunicações e Artes. Da USP. E tem o outro curso, bacharelado de Comunicação Social com ênfase em Educomunicação na Universidade Federal de Campina Grande, que tem 8 anos e meio, está por completar 9. Então, os 2 cursos surgiram praticamente juntos, né? Bom, há muitas histórias, eu vou contar uma história do próprio curso nosso da licenciatura em Educomunicação, né? No qual ingressei como professor, como docente concursado no 3º ano do curso, quando o curso já estava se ampliando, né? Que era uma frase que os próprios alunos construíram para representar aquele momento do curso, bem recente ainda, né? Que era sempre a pergunta quando se comentava sobre o curso, né? De quem questionava que curso era esse, né? Educou o quê? Né? E esse educou o quê virou uma marca, né? Durante um bom tempo no curso, porque era tanto inédito para quem estava fora quanto para quem estava cursando o próprio curso, né? Hoje já mudou um pouco, né? Hoje já o educou o quê ele já é bem menos frequente, né? E o que mais existe é o que o educou faz, né? Ou seja, é um outro momento em que então essa formação está mais amadurecida e a estrutura curricular mais constituída, né? E ele representa, então, uma demanda, atendimento a uma demanda social, né? Então, deixa eu fazer a pergunta, o que o Educom faz? Pois então, exatamente. Ele é um profissional que atua nessa interface entre comunicação e educação. E ele surge de uma demanda que vem da própria sociedade. Então, há raízes do conceito que vem de movimentos sociais, que na sociedade latino-americana, usou da sua prática comunicacional como uma liberdade de expressão de resistência à opressão e à censura que os governos militares na América Latina exerciam durante um bom tempo do século XX. Mas da escola também houve um movimento outro, mais lento e talvez mais complexo, né, de uma escola que se viu à frente de um movimento tecnológico que mudou muito o contexto de aprendizagem e de acesso à informação e de produção de cultura. Então, também, de dentro da própria crise do sistema educativo, né, experiências de unidades, de grupos e mesmo de indivíduos como professores, né, que antenados com essa evolução da cultura e da tecnologia, vinham buscando novas práticas de ensino-aprendizagem. Então, a educomunicação ela surge dessa crise cultural, mas também da educativa, né? E como um caminho novo sendo construído, buscando esse modelo alternativo, tanto de uma prática comunicativa diferente dessa imposta aí na sociedade, né? Hegemônica, excludente, preconceituosa, estigmatizante, etc., etc., e recuperasse uma prática social da comunicação como um direito desse sujeito. E, inclusive, sabendo usar essas tecnologias, né? Usar de forma crítica, né? De forma a empoderar a sua fala, a sua interpretação desse mundo, e de forma coletiva, né? E não individualizada como o mercado impõe. Do outro lado, a educação é a mesma coisa, né? Podendo mudar uma educação que está em crise exatamente porque ela não educa, né? Ela treina apenas, né? Ela exclui, adestra, ela exclui a cultura daquele sujeito e a participação dele no processo formativo. Então, o modelo de educação que eu estava me referindo como em crise é esse, autoritário, excludente. E a prática educomunicativa, ela promove um outro modelo de aprendizagem, né? Mas é uma filosofia? Sem dúvida. É? Ela está calcada em preceitos, em princípios de uma filosofia humanista, sem dúvida. Então, é um profissional que, embora ele esteja também preocupado com a presença e o uso das tecnologias, sobretudo de informação e comunicação,
mas é a partir de uma preocupação sobre o uso dessas tecnologias e para que modelo de sociedade esse uso é feito. Então, a abordagem humanista, ela diferencia da formação de muitos outros profissionais, inclusive da área de humanas, que quando vão se atentar às mídias, às tecnologias, a fazem seguindo um modelo já imposto na sociedade, muito calcado em um modelo mercadológico que vai querer formar, quando muito, um bom consumidor, que não vai alterar em nada uma lógica que já o exclui, inclusive como cidadão capaz de fazer usos outros, alternativos a esses que estão aí, sendo inclusive empreendedor, criativo, transformador. E não é esse o modelo de cidadão e de profissional que o educomunicador se enquadra. Ele busca justamente promover outras práticas comunicativas e educativas que não se dão naturalmente, porque não é esse o que o modelo social educativo, né, e das massas de comunicação e todo impõe, pelo contrário, né, para promover justamente a formação de um cidadão mais capaz de ler melhor esse contexto cultural no qual ele vive, né. Então é uma formação muito ancorada nos princípios da filosofia, da pedagogia freiriana, né. Paulo Freire é um dos fundamentos. Sem dúvida também da filosofia mais contemporânea, né, nessa diretriz humanista, mas aberta a uma outra lógica que não a cartesiana, desse modelo industrial, né, que a gente vive. Eu me refiro, por exemplo, à teoria da complexidade, né, de Edgar Morin, um francês que, junto a outros, contribuíram para a gente ter uma referência de compreensão da realidade mais ampla, complexa. Daí porque esse profissional, o educomunicador, ele tem uma formação interdisciplinar, necessariamente. Porque ele não vem a partir de uma limitação ou focado a uma limitação de um campo específico como o da comunicação e da educação. Por isso que ele é compreendido como um novo campo profissional, né? E como é que é isso concretamente? Concretamente, ele atende então a essas demandas que são em boa parte da educação. Por isso que no nosso caso aqui, nós optamos, foi uma conquista de longos anos de batalha na USP, né, 10 anos pelo menos, até que fosse autorizado então ser uma licenciatura em educomunicação, ou seja, é para atender a demanda desse novo conhecimento e dessa prática que o próprio sistema educativo tem, mas não se limitando a ele. Sei. Porque lembrando só que licenciatura no Brasil é um curso que forma o professor. Exatamente. Do ensino básico, sobretudo. E Fundamental 2. E ensino médio. E nesse caso, você veja, nós já somos inovadores porque não há uma disciplina e nem deve haver uma disciplina educomunicação né, nessa grade do ensino básico, porque a educomunicação ela é necessariamente interdisciplinar e transdisciplinar. Mas veja o desafio de justamente adentrar esse sistema. E como que adentramos, já que não há concurso para a disciplina? Através de projetos. Então, a metodologia de atuação da educomunicação é por meio de projetos. E hoje eu quero lembrar que a escola, tanto o ensino privado como o ensino público, mas sobretudo o ensino público, né, tem um currículo básico já definido, mas existem projetos como a educação do ensino integral, né, ou linhas da política pública nacional, como Mais Educação, enfim, outros tantos similares nas redes municipais, estaduais, que fazem com que esse profissional tenha oportunidade de adentrar a escola com projetos especiais. No nosso caso, utilizando muito das linguagens diversas, mas para, através dela, promover a formação de uma cidadania, então, mais efetiva, né, ao contribuir para que esse educando, ele, então, atente mais para essa cultura midiática, né, que está envolto dele, que ele reconheça a sua voz como também, não só um direito, mas uma responsabilidade, e que ele se capacite para que essa sua voz, a dele e do seu coletivo, seja a mais efetiva possível. Tanto no domínio de técnicas, várias linguagens, né, cibercultura está aí, mas também no sentido de responsabilidades, riscos e tudo mais, né? Segurança e tudo que é presente. Quer dizer, ele vai usar o que está disponível, internet, aí, né? rádio, vídeo, isso... Tudo junto ao mesmo tempo, né? E integrado. Hoje a realidade é essa. Então, veja, isso exige de todo mundo um conhecimento que não é qualquer coisa e em vários níveis. E é óbvio que, então, esse profissional ele vai ser preparado para um nível mais aprofundado de compreensão sobre tudo que implica essa cultura digital e o acesso a essas informações ou não, e os usos diversos dessas tecnologias para atuar nessa sociedade, né? E isso a escola, também do ensino básico, precisa oferecer. As políticas públicas já há algum tempo estão preocupadas com isso, desde a tecnologia educacional.
E a educomunicação vem, nesse movimento, significar uma geração mais contemporânea e avançada de compreensão sobre como deve ser essa educação. Né? Então, a educação para uma comunicação efetiva, essa em que é um direito, né, previsto pela Constituição, é direito humano, né, mas que precisa ser não só respeitado, ele precisa ser educado, promovido porque ele não vem naturalmente, muito pelo contrário. Quer dizer, não é para ensinar o professor a usar metodologias mais recentes das suas aulas. Também, faz parte, mas buscando o quê? Buscando um outro tipo de modelo de educação, em que, por exemplo, ele, professor, não é o detentor do conhecimento. Ele tem um tipo de conhecimento, assim como seus alunos também têm. Esses conhecimentos que os alunos têm que ser reconhecidos por ele e ele tem que ser capaz de aproveitá-los. O conhecimento não é só individual, ele é coletivo. E assim vai. Quer dizer, por isso que eu estava lhe dizendo no início, né? Sem dúvida, dominar um pouco mais algumas técnicas de alguns, vamos dizer assim, meios de comunicação mais presentes no nosso dia a dia deve fazer parte do currículo, então, do educomunicador. Eu diria mais, devia fazer parte do currículo de todo professor, porque essa é a realidade do jovem e do adulto também, com o qual ele está lidando. Mas o educomunicador, ele é num nível mais ainda aprofundado, no sentido de que isso empodere o cidadão que está ali se educando para o uso mais fortalecido, né, desses recursos, para que ele seja um sujeito atuante, né, mais consciente, e em razão dos interesses da sociedade, dos seus grupos, e não meramente naquela lógica de consumo próprio do que prevalece, né, do mercado, das grandes instituições que dominam a comunicação de massa. Mas a realidade é outra hoje, né? A comunicação hoje ela tem uma tecnologia que faz com que esses movimentos sociais, e aí voltando, o educomunicador, então, ele tem um ambiente escolar, formal, arejando esse ambiente, inovando, mas ele tem também a sociedade civil. Então, o movimento das ONGs dos anos 80 e 90 ajudaram a construir a demanda por esse tipo de profissional que vai, então, atuar em projetos sociais, organizados por ONGs, fundações, né? Através também de editais que o próprio poder público, federal, municipal, abre para a cultura, né? Então ele acaba encontrando um campo de atuação muito rico, né, em projetos sociais. Vamos dar uma concretização. Esses editais pedem o quê? Pedem projetos culturais que sirvam, por exemplo, para formar jovens da periferia para, através do uso de fotografia, né, promover a educação profissional, ou inclusão, ou a informática. Né? Então você vai lá ensinar, você vai promover, na verdade você não vai ensinar, você vai promover processos em que se aprende muito sobre uma determinada linguagem e tecnologia por grupos que já são excluídos do próprio sistema escolar, porque muitas das vezes tem várias dificuldades, né? Inclusive de estar nessa escola, e porque também essa escola acaba sendo um ambiente que mais o expulsa do que o inclui, por não saber, por exemplo, dialogar com a realidade que esse jovem vive, ou com temas de interesse desse jovem, né? E a partir desse diálogo e do reconhecimento da cultura destes excluídos, né, incorporar e articular a esse conteúdo curricular, né, previsto como conhecimento básico, como é o caso, né, das políticas públicas. A própria Base Nacional Comum Curricular, por exemplo, abre muito espaço para esse educomunicador agir, né? Ela faz referência a cerca de 80 vezes à comunicação. Só que não explica nenhuma vez para o professor como é que ele pode vir a fazer isso. Isso indica que há realmente a demanda por atualização dos professores e o educomunicador, portanto, um terceiro tipo de atuação dele, né, ele encontra um campo muito fértil como consultor, né, como assessoria. Então ele pode entrar em projetos de capacitação de outros professores de várias áreas. E nós fazemos muito isso lá na licenciatura em Educomunicação. Todas as férias, o Núcleo de Comunicação e Educação, né, que foi o núcleo onde foi feita a pesquisa, né, que deu base à identificação desse novo perfil profissional, né, lá no final dos anos 90. Então, esse núcleo continua atuando e uma das práticas desse núcleo é participar do USP Escola, um encontro que nas férias, né, gratuitamente, várias unidades da USP acolhem professores da rede pública, municipal e estadual e passam uma semana, 40 horas, fazendo a atualização desses professores. Então, por exemplo, a Física oferece um curso para professores de Física e etc, etc. E nós oferecemos um curso de Educação Midiática e Práticas Educomunicativas.
e tem sido bastante procurado, exatamente porque os professores, inicialmente, aí então, voltando ao início da sua pergunta, né, quando se fala em educomunicador, né, inicialmente todo mundo pensa que é dominar a tecnologia. Né? E aí pensa então que vai ser treinado num software novo ou que terá quando na verdade é isso, mas não é só isso e muito menos não é só isso, digamos assim. E aí o que a gente faz nessa formação é trazer então, aí sim, como você disse, algumas novas formas, né, de lidar com esse espaço educativo. Então sim, também são novas metodologias, muitas delas ativas, participativas, que muda então aquele modelo de que o professor é quem fala, o aluno é quem ouve, o que importa é a informação que o professor sabe, o aluno não sabe nada, ele só tem que... Enfim, é uma outra concepção, né? E por isso eu estava fazendo referência à teoria da complexidade de Edgar Morin, porque ele contribuiu bastante também, dentre outros, a perceber o que é realmente o processo de aprendizagem e o quanto que essas mudanças culturais e tecnológicas incidiram sobre, né, esse processo educativo ou os processos de aprendizagem. Até porque se reconhece que ele não dá só na escola. Né? Ele dá na escola, mas também fora da escola. E não são dois mundos em separados, são mundos que estão articulados, presentes na vida da pessoa. Então, né, o educomunicador ele resgata o social da comunicação que ficou vendido, vamos dizer assim, ao mercado. Né? Quando eu converso com meus orientandos, e quando a gente conversa sobre escola, eu pergunto o que tem de legal. E, em geral, eles respondem os trabalhos. Em geral, esses trabalhos envolvem ou teatro, envolvem vídeos, envolvem fotografia, ou um programinha de computador. Só que são técnicas, são vocês como técnico. O importante é o conteúdo que o professor está passando. Você está falando que não é isto, né? É mais do que isso. Sim, né? Pois é tudo junto e misturado. E esse acho que é um grande problema da escola. Ela separa muito um conhecimento que ela considera que é o digno de ser tratado por ela e esquece que não há só esse conhecimento. E pior, não consegue relacionar esse conhecimento com o demais conjunto de outros conhecimentos que fazem parte da vida, do mundo, das pessoas e da própria escola, do próprio educador. Então, essa forma cartesiana de organizar as informações e conhecimentos que a escola ainda tem muito, e tem muito ainda por conta da sua estrutura organizacional, né, pelo próprio currículo e pela forma como se trabalha os conhecimentos, né, explica muito, então, essa crise que a escola vive, que a educação vive, e que é a perda de sentido daquela informação, para esse público que já traz essa e muitas outras informações nesse contexto que nós vivemos. E, embora pareça, então, que nós vivemos num mundo muito melhor, porque parece que a escola nem é preciso mais, é o contrário. Nunca foi tão preciso uma escola como agora para dar conta desse contexto tão dinâmico e diverso de fluxos de informação de todos os tipos. Transformar informação em conhecimento. E conhecimento. E para isso são precisos práticas mediadas pela escola, pelo professor, em relação a essa cultura midiática que esse aluno já tem e que ele próprio, professor, também já tem, para com a ajuda da ciência, da pesquisa e aí de práticas e metodologias de ensino que sejam mais ativos, levam esse aprendiz a buscar essa informação, a se interessar em buscar, a relacionar ela com outras informações e com isso conseguir entender melhor a sua vida. E esse profissional está relacionado à educação à distância? Também, tanto é que faz parte da formação do educomunicador pensar as várias modalidades e práticas de educação à distância, pelo mesmo motivo que já é presente uma realidade, né, de algumas décadas já da educação à distância, em vários tipos, né, de evolução. Nós mesmos na educomunicação temos alguns tipos de experiências na educação à distância e há na formação também, então, disciplinas que dão conta disso. Mas, de novo, nós como pensamos nessa educação à distância, pensamos no modelo aderente a esse de filosofia e de formação de profissional comprometido com a cidadania, com a formação humanística. Ou seja, não rendido ao suporte tecnológico que por ele só se representaria o milagre dessa aprendizagem, mas percebendo que esse suporte digital à distância funciona se tiver a ele articulado uma formação participativa dos aprendizes à distância, entre eles e deles com tutores, ou até mesmo educadores.
E não aquela coisa meramente conteudista e automática, em que o sujeito passa por uma série de leituras ou ouve alguns vídeos e no fim responde ao questionário e pronto, acabou. Ele recebe o certificado. Apesar de que isso é um tipo de atividade que a gente também até faz, mas a questão é que não é só isso. Né? Isso é parte de uma formação bem mais ampla e complexa, em que leva a gente a explorar até outros recursos de outros modelos de educação à distância que existem fora do tradicional e que a gente até usa, como WhatsApp, como redes sociais e assim por diante. Então, quando trabalhamos de educação à distância, trabalhamos a partir dessa riqueza que essas mediações tecnológicas permitem, né? E não só aquelas plataformas fechadinhas e que reproduzem quase que aquela estrutura educativa da escola já tradicional, né? Quem é o aluno que procura esse curso? Pois então, aí é interessante, tem Como outras é que histórias para eles te chegam? contar, porque Sei. também houve uma evolução, né? Porque nos primeiros anos era muito mais comum encontrar outros já graduados. Diria para você, cerca de 60% nos 3 primeiros anos, eram de pessoas que já tinham outra formação em áreas diversas, Sei. a maioria de humanidades mesmo. Então já era professor formado em línguas, ou geografia, ou história, e que queria, de alguma maneira, ampliar a sua perspectiva profissional na área de educação mesmo, por algum lado. Por outro lado, não, queria algo novo no campo da educação mesmo. E aí achava que a educomunicação seria então essa coisa de mais tecnologia ou mais mídia. Né? Então, vou fazer mídia e vou usar tecnologia, era isso. Muito mais comum. E daí porque a relação com aquela estigma, né? Educom o quê? Né? O que é? Bom, isso foi diminuindo paulatinamente e hoje, depois de 8 anos, a gente tem o inverso. Né? A gente tem uma maioria de jovens que estão optando por essa carreira, é a primeira formação, e dentre eles, como nós recebemos individualmente no início do ano, né, para conversar e saber o que o motivou, né, dentro de outros recursos, como questionários e tal, mas nada melhor do que um bate-papo, né, olho a olho, a gente vem percebendo que há assim uma busca por uma outra atuação na área de comunicação, mais comprometido com o social. Né? Ou então seriam quase que militantes de uma comunicação como direito e um ato político. E que estão buscando ajudar nessa mudança, E tanto são da jovens comunicação que como da escola. vêm de práticas de ONG, Exatamente, já é isso? exatamente. Vêm Sei. muitos da periferia, muitos já participam de movimentos culturais como cineclubes, como grupos que fazem cinema, ou então que são de grupos excluídos, né? Então movimentos como mulheres negras, LGBTs, são vozes que existem, mas que sempre foram excluídas dessa comunicação imposta pelo modelo econômico que evoluiu no Brasil, né? Muito concentrado em poucas famílias e que também a formação geral que se tem do profissional da comunicação foi a de apenas dominar técnicas que atendessem então a essa pauta determinada por esses meios de comunicação. Então, por outro lado, a sociedade, né, ela foi fazendo uso da sua prática comunicativa, né, para sobreviver, para resistir. Então, hoje nós estamos num outro momento político, tecnológico e cultural que esses movimentos se fazem mais visíveis e exercem o seu direito de comunicar a pauta que diz respeito aos seus interesses. Né? E acho que nesse bojo, né, a gente vê mudanças em várias áreas da comunicação. O jornalismo hoje, né, ele mostra que busca um novo sentido para ele nessa nova sociedade, em vários aspectos, não só tecnológico, linguagem, como, enfim, como construir essa comunicação. Então, o educomunicador ele vem sendo reconhecido pela própria mídia. Então, voltando à questão do mercado, né, além do sistema de educação formal, o não formal como ONGs, né, o informal também. Então, o teatro, né, o jornalismo, as agências de notícias, publicidade, né? Tem havido um movimento que ainda é restrito vamos dizer assim, organizações públicas, né? Então a TV Educativa, TV Futura, por exemplo, TV Cultura, que vem reconhecendo como é importante que esse profissional participe da sua equipe interdisciplinar, pelo fato dele ter essa formação transversal, né, em outras áreas de conhecimento e sempre integrando comunicação e educação. Então, eu reconheço a minha prática comunicativa como potencialmente educativa. Então, é uma prática comunicativa que assume a intenção educativa, mesmo que ela não tenha isso como
exclusivo, mas reconhece que ao comunicar eu também educo, ou posso vir a educar. E reconhece também a prática de produzir a sua comunicação. Então, voltando de novo a métodos, né? Então, ao invés de eu fazer um vídeo com grandes tecnologias e tal, para que os meus alunos assistam, eu boto os meus alunos a fazer o vídeo, e eles é que são, desde o começo até o fim, os responsáveis. Então, eles são protagonistas de um processo que, lógico, nós estaremos o tempo todo mediando, cujo assunto vai ser escolhido por eles, né? Que vai exigir que eles pensem em outros modelos de vídeos similares que eles já conhecem, né? Observem nesses vídeos como eles dizem o que dizem, e isso leve esse grupo, ou leve os alunos a, então, ao produzirem, reconhecerem esses elementos da linguagem, que eles optaram, no caso audiovisual, e que depois exercitem isso. Então, vão pôr isso em prática, vão pensar no roteiro, vão pensar no cenário, vão pensar... E, na verdade, eles estão construindo um discurso, uma narrativa. Então, ao fazer depois um vídeo, não é o vídeo o fim, ele é um meio. Ele é um meio de educar esse cidadão para não só dominar essa linguagem, mas para expressar as suas ideias a respeito do mundo e se posicionar a respeito desse mundo. Então, através desse diálogo, através do vídeo, nós estamos, na verdade, o formando para ser um cidadão íntegro, numa sociedade em que requer dele, né, essa prática comunicativa. Só que em outros modelos, né? Esse há de reconhecer isso como direito, há de reconhecer isso como um processo de cidadania, né? E de liberdade de expressão. Então, é um outro contexto que esse profissional do comunicador procura promover, tanto na comunicação quanto na educação. Muito bem, eu agradeço as suas contribuições e até o próximo Desafio Profissão.